Saudações a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara de Tupã. Nós estamos iniciando o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas, assuntos importantes para a nossa comunidade. E o tema do programa de hoje é muito importante e muito especial para a nossa sociedade. Nós vamos falar sobre o autismo, sobre o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Para a gente debater esse tema, nós temos a presença do presidente da Câmara, vereador Marcos Rogério Gasparetto, que ocupou o cargo de presidente da APAI, conhece de perto essa questão e que vai nos ajudar a entender um pouco mais as políticas públicas para a questão do autismo. E estamos recebendo também psicóloga e que há 12 ou 13 anos, trabalha como psicóloga da APAI, que é a Mariana Santos, que vai falar também sobre o trabalho que é desenvolvido. E no segundo bloco, nós vamos receber, também com a presença do presidente, a mãe Heloísa Rapucci, ela que é assistente social e é mãe do João Miguel, de 7 anos, e que vai contar para a gente um pouco das histórias e das experiências de ser uma mãe de autista e como que eles lidam com essa questão no dia a dia. Primeiro, saudar o presidente da Câmara, vereador Marcos Gasparetto. Seja bem-vindo, presidente, à TV Câmara, e para falar de um tema que o senhor conhece no dia a dia, né? O senhor que presidiu a APAI, que é a questão do autismo. Olá, Rogério, Mariana, trabalhou com a gente, né? Tô lá ainda como voluntário na APAI, tô lá sempre, fui hoje de manhã, fui ontem. Eu acho que o voluntarismo a gente tem que ter. Mariana, eu sempre falo nos eventos que o funcionário da APAI, ele não é funcionário, ele é voluntário. Olha a Mariana aqui. Ou ela podia estar atendendo no escritório dela, ela está aqui voluntariando, ensinando, falando do que ela sabe da nossa criança autista. Então, obrigado, Mariana. Eu acho que a população tem que saber o que é o autismo, porque pode ter um pouco de preconceito, isso não é um preconceito. Eu tenho 2 filhos autistas. Um grau leve, mas diagnosticou autista. Estamos trabalhando em terapias, trabalho que a nossa Mariana faz, que faz lá com especialidade, com carinho, com as nossas crianças da APAI. Obrigado, presidente. Mariana, 12 anos trabalhando na APAI, ser psicóloga já é uma profissão que busca, né, entender a sociedade e contribuir para a melhoria da condição de vida das pessoas. E na APAI tem o ingrediente, né, do trabalho que você desenvolve junto às famílias, a questão da síndrome de Down e também o autismo, que é o tema do nosso programa de hoje. Sim, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para falar sobre esse tema, sobre o transtorno do espectro autista, que faz parte da minha vida 24 horas por dia e que eu vou falar com certeza com muito carinho para todos vocês da população, para as famílias, para os profissionais, porque o prazer de saber que na prática todas as nossas crianças, adolescentes, adultos, todas as pessoas que têm autismo têm condição de estar conosco e que o lugar delas é aqui na sociedade conosco, em qualquer lugar. Na escola, no trabalho, na praça, em qualquer lugar de lazer, e que ela muitas vezes lá na infância chega com uma dificuldade e que o nosso trabalho contribui para que ela tenha evoluções e qualidade de vida, o prazer é todo meu de estar aqui. Nós vamos falar sobre a data e a importância desse dia 2 de abril, mas eu gostaria que você nos explicasse o que é o autismo, né? Todos nós estamos ouvindo falar muito nos últimos anos, mas explicar o que vem a ser mesmo o autismo, assim. Sim, eu acho importante, antes de começarmos, né, a entrevista, a gente estava falando um pouquinho sobre como algumas pessoas têm dúvida sobre os símbolos que eles estão vendo por aí, né? Nas filas no supermercado, nos bancos. A gente tem visto um símbolo como esse aqui, ó, do quebra-cabeça, né? Que vocês veem por aí e que vocês, às vezes, têm alguma dúvida. E algumas pessoas perguntam assim, autismo não tem uma característica física específica. Eu não consigo identificar que o Joaquim é autista ou que a Paula é autista. Nós não conseguimos fazer essa identificação, por quê? Porque o autismo é uma alteração neurológica que acontece no neurodesenvolvimento de cada pessoa. Ela acontece aqui dentro, ó, da cabecinha daquelas crianças que têm diagnóstico ou dos adultos que têm diagnóstico também.
é uma alteração que envolve o comportamento. Então, tem duas grandes áreas que vocês vão conseguir perceber a alteração, que é a área do comportamento social, ou seja, aquela criança vai ter um pouco mais de dificuldade de se relacionar ou de funcionar ali socialmente ou funcionalmente em algum lugar. E a área da comunicação. Ah, mas todo autista não fala? Não. A grande maioria dos autistas falam, são autistas verbais, mas tem uma dificuldade de funcionar essa fala. É uma fala com comprometimento. Então, essas duas alterações, comportamento e fala, comunicação, ela não vai aparecer fisicamente. Por isso que a gente não encontra uma característica física, porque ela acontece aqui dentro. Tá bem? Presidente, o senhor, na APAE, a questão da síndrome de Down, a gente identifica fisicamente, como a psicóloga disse, já o autismo tem essa outra questão. Como é que é para uma entidade que o senhor presidiu, ainda é voluntário e trabalha no dia a dia dessa entidade, desenvolver esse trabalho, né? Trazer essas famílias e essas crianças para o acolhimento? Olha, a parceria que a gente fez com a prefeitura o ano passado, a gente tinha uma dificuldade muito grande, até a prefeitura, de diagnosticar essas crianças. Então, com a equipe de saúde que a gente tem na PAI, o ano passado a gente reuniu e já laudamos 18 crianças. Isso foi muito importante para a entidade e também até para o município. Eu sempre falo que a PAI, como qualquer outra entidade, a gente é prestador de serviço para o município. Eu sempre falo, município, atende bem as entidades. Porque o trabalho que a PAI faz, Casa Brás, a ETEC, Sumaré, todas as entidades que faz, a gente é um prestador de serviço para o município. E a gente conseguiu laudar bastante, passando para o município. E a PAI está fazendo agora, está tendo um trabalho maior. Por quê? Está diagnosticando mais crianças com autismo. Hoje a gente está trabalhando com 3 salas do município, na PAI, tendo as crianças de autismo. É aquela criança menor que a gente pretende conseguir, a Mariana vai poder explicar melhor para nós, que ela é técnica, como que eu vou dizer, arrumar aquela criança para ela ir para o município. Né, Mariana? Nessa faixa de idade, a gente pode dizer que a criança ela tem uma plasticidade cerebral muito maior que a nossa, do que nós adultos. Então, a primeira infância, de 6 meses, né, de 0 a 6 anos, é o momento que a gente tem para oferecer para as nossas crianças uma bomba de estímulo. Ou seja, como a plasticidade cerebral proporciona para essas crianças que o aprendizado aconteça mais rápido, é este o momento que a gente tem que oferecer a psicóloga, a TO, a fono, a ecoterapia, a hidro e todas as terapias de estimulação precoce, que é o nome dado ao nosso programa. A detecção, lá. Então, e a estimulação precoce são fundamentais. E isso, quanto mais cedo a gente perceber os sintomas e intervir com estimulações, a gente aproveita a primeira infância. Na primeira infância, a possibilidade de desenvolvimento e aprendizado é muito maior. Por isso que a gente atende, sim, crianças desde o nascimento e já nesse período de 0 a 6 anos, dentro do programa de estimulação precoce, a gente trabalha com eles por desenvolvimento. Você disse que existem graus diferentes de autismo e existe uma evolução. Como é que é o acolhimento e o desenvolvimento dos trabalhos? Sim, sim. A gente primeiro recebe para uma triagem e avaliação tanto familiar quanto dos pacientes, na nossa entidade, no setor de saúde. Eles entram em programa de estimulação precoce, que é esse que eu acabei de explicar, aqueles que a partir de 1 ano a gente percebe que existe uma possibilidade de ir para a educação precoce. Eles também frequentam uma sala de educação precoce, além das terapias, né? Um reforço a mais para que a gente aproveite esse período de 0 a 6 anos, como eu disse para vocês. Acima disso, depois dos 6 anos, nenhuma criança vai ficar conosco lá na PAI. Todas as crianças vão ser incluídas na educação regular. É lei e nós precisamos dar oportunidade a eles para que eles possam experimentar a educação regular.
Eles experimentam, vão, a gente faz o acompanhamento que o Marcos citou, nós vamos, enquanto técnicos, até as escolas para dar um apoio orientativo, né? E trabalhar em parceria com as escolas do município. Afinal de contas, o paciente vai para a educação, mas ele continua sendo atendido por nós. É uma inclusão total assim, na sociedade. Isso, a psicóloga, a fono, a TO, então a gente trabalha em parceria. Tendo dificuldades, a escola não conseguindo fazer essa educação para determinados pacientes lá fora, aí a escola encaminha novamente ou a família nos procura e aí a criança tem a oportunidade de ir para educação especial e não mais para educação regular. Você vê, né, Rogério, tudo que a Mariana falou. A PAI, ela começou a ser vista no município o ano passado, com essas salas. E cadê a saúde? Nós temos uma fila enorme na saúde, onde dificulta. A gente não tem, vou falar agora como voluntário da PAI, não como vereador, tá? A gente está lutando por isso. Tem as verbas agora, que ainda bem que esse ano do Caio está tendo as verbas impositivas. As minhas, é claro, todas foi para a PAI. Desse ano, do ano passado nem foi paga, pretendo ser paga agora, que no final agora de abril eles pagam. E depois tem uma maior que é desse ano. Eu acho que isso vai começar a respirar a saúde. Mas a Mariana é testemunha e a gente debate muito isso lá. A gente tem uma fila grande e está chegando o autismo. E as crianças da PAI, que quem é aluno regular, aluno apaiano, ele vai ser, aluno não, vou falar, paciente da PAI, ele vai ser sempre paciente da PAI. Então, se a Mariana atende aquela criança de 0 até os 30 anos, que eu vou falar que tem crianças lá nossas de 50, ela continua atendendo. Falta o quê? Apoio. Eu vou falar assim, apoio e ver o trabalho que a PAI tem. Está aberto lá. Vem conhecer. Não é porque eu virei vereador, eu percebo depois que eu virei vereador, apareceu mais apoio. Eu acho que achou que ali era vou falar assim, uma mina de voto. Porque antes ninguém apoiou a PAI. Conseguimos bastante coisa já para a entidade, mas precisa mais. A gente precisa mais parceiros. A Cris Vicente agora, uma parceira minha, vereadora, ela não teve vaidade, ela catou a emenda impositiva dela e pôs para a saúde. Falei para ela, Cris, pode ser que eu quero todos os votos lá, se puder. Claro que eu não consigo isso, não existe, cada um tem seu voto. Mas ela, o que ela fez? Ela falou assim, vamos ter que contratar um médico. Eu falei, quer essa emenda sua? A gente pega um médico. E tá aí, espero que pague logo. E capaz, a saúde dela é muito importante. Eu queria que quem tiver dúvida, as mães, como todos, vai ver o trabalho da saúde da PAI. A gente tem profissionais... Presidente, uma coisa que o senhor falando aqui, eu penso, né? O senhor falou que os pacientes ou os alunos, os usuários da PAI, com a síndrome de Down é para a vida toda. Então vocês recebem e aumentam ou mantêm. A questão do autismo é uma detecção que começou a ser cada vez maior, né? Com a orientação da população, a informação. Então o senhor tem um dilema para aumentar a estrutura. Por isso o senhor fala da importância também do atendimento. O senhor quer acolher a todos, mas precisa ter estrutura. A gente tem uma estrutura, a gente tem funcionários qualificados, só que a demanda é alta. A demanda é alta. Teve uma mãe que pegou e deu um projeto para nós lá, uma sala educativa só para os autistas. Pô, legal. Era uma emenda de um vereador. Porque eu sou vereador da PAI, mas eu não sou, eu sou um voluntário da PAI. Mas todo o dinheiro que vim lá, pô, é grato. Porque vai permanecer lá. A PAI precisa. Ninguém vai só em mim, votar em mim lá. Aquele cara, a pessoa que estiver ajudando, ele está ajudando, é a entidade, é as crianças. E a gente falou pro vereador, a gente chamou o vereador e explicamos. Não tem como fazer a sala. Que bom ter esse apoio. Que adianta eu fazer aquela sala e eu não ter o técnico igual a Mariana? A Mariana é uma só. A Mariana sabe. Ela tem a fila dela lá. Então tinha que ter 2 psicólogas lá. Qual que é a estrutura, Mariana, necessária? Uma sala de aula necessita de que tipo de trabalho? Quantos alunos são atendidos? Quantos profissionais? Durante quanto tempo?
Olha, dentro do setor de educação para a pessoa com transtorno do espectro autista, existe uma metodologia específica que se chama método TEACH. É uma metodologia de educação especial e que sistematiza o atendimento para eles. Por quê? Uma criança ou um adolescente com o transtorno do espectro autista, ela tem muita dificuldade de atenção, concentração, ela tem muita dificuldade de executar o pensamento simbólico. O que é isso? É de representar as imagens daquilo que é falado. Então, por exemplo, se eu disser para vocês assim, carro vermelho, aparece um carro vermelho para vocês aí na cabeça de vocês, certo? Se eu disser para uma criança autista, carro vermelho, o carro vermelho não aparece para ela. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, mas parece que ele não está me ouvindo. É porque eu só falo. Quando eu só falo, ele não representa na cabecinha dele o que eu estou pedindo para ele. Então nós utilizamos uma metodologia que utiliza figuras, tá? Que é um outro método chamado PECS, associado ao método TEACH. Para quê? Para que a gente possa oferecer a essa criança realmente uma possibilidade de organização, de alfabetização e de comunicação através das figuras. Para que ela tenha a oportunidade, por exemplo, de assistir uma entrevista como essa e representar a entrevista na cabeça dela. Porque essa entrevista para as pessoas com autismo é muito mais difícil dela compreender, porque eu não estou usando figuras. Mas se eu estivesse utilizando o método TEACH aqui com figuras, a pessoa autista do outro lado, ela estaria mais confortável assistindo essa entrevista. E as famílias? O papel da família e como é que elas participam também? É extremamente importante que haja uma parceria entre a equipe que atende a escola e a família. Por quê? Vocês vão ver aí muitos médicos que direcionam lá. O seu filho precisa de 40 horas ABA, que é um tipo de atendimento que se oferece para a criança autista. Significa que o seu filho vai estar 40 horas dentro do consultório da psicóloga? Não, significa que o seu filho precisa de 40 horas semanais sendo estimulado. Estimulado por quem? Estimulado pela psicóloga, pela fono, pela TO e pela família. Porque esses terapeutas conversam com a família, passam orientação, passam tarefas e a família também tem o papel de buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento no dia a dia, para que o seu filho seja constantemente estimulado. O desenvolvimento de cada criança autista, ele depende da intensidade das estimulações. O presidente falou aqui sobre a questão da estrutura, né? A gente sabe que quem preside uma entidade, coordena, a cabeça não para 24 horas, né? Como é que eu vou oferecer estrutura para atender, para as famílias, para abrigar, para oferecer o melhor que pode ser dado ali? A gente sabe que vocês tratam todos lá como uma grande família. Sim. E o trabalho que você desenvolve. A estrutura que vocês têm hoje, né? Seria necessário, se vocês conseguissem melhorar aquilo lá, conseguirem aumentar? O presidente disse que todos os dias vocês recebem novas procuras de pessoas. Sim, sim. Por exemplo, a legislação de uma sala de educação para autista, ela nos permite manter naquela sala apenas 5 crianças ou adolescentes. E para manter essa sala, a gente precisa de um professor especialista e, no mínimo, um monitor. Além, é lógico, de toda a equipe que atende esse paciente, fora da sala de aula. Então, quanto mais técnicos eu tenho, quanto mais professor e monitor eu tenho, mais salas de aula eu consigo oferecer, né? Porque é um número muito restrito, diferente das salas de educação regular, que pode ter aí 20 crianças, 30 crianças, né? Lá na educação especial são apenas 5, porque esses pacientes necessitam de um apoio mais individualizado. Então, isso aí. O que ela falou é interessantíssimo. Até a gente pediu o apoio do professor Bert, que ele mandasse um professor e um monitor para a gente diminuir essa sala. E ele mandou. Chegou agora, a gente agradece o apoio da educação. É o que a Mariana falou, tem que ter 5. E nós estávamos até com 12. E a gente tinha que dividir essa sala. Demorou um pouco, mas a gente foi, né, dividindo ali, acertando a situação da entidade. E é que a Mariana falou mesmo. Devemos dividir a sala para ter um aprendizado melhor para essas crianças autistas. Sim. Mariana, nós estamos chegando no final desse primeiro bloco aqui. Você trouxe um panorama, né? Falou um pouco sobre a questão do autismo. E são números que estão crescendo muito. A gente vê até por dados que o autismo vem sendo... A legislação
é recente, é desse século, né? Então tem muito ainda para nós aprendermos sobre o autismo. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa data e como toda a sociedade pode contribuir para a gente ter uma sociedade mais inclusiva e justa. Sim, olha só, a importância do dia 2 está voltada para a questão da conscientização, como já diz o nome, né, desta data, para que a gente possa levar informação a toda a população. Olha só, nós estamos aqui sentados em 3 nessa entrevista. E o Marcos disse que ele tem 2 filhos autistas, certo? Antigamente, para que uma família reconhecesse ou tivesse, né, um ente familiar com autismo, a gente demorava muito para ver uma família, né? Hoje, nós já temos um número muito maior. E eu tenho certeza que você que está aí assistindo, provavelmente tem um vizinho, ou um familiar, ou é professor de uma pessoa com autismo, ou tem contato com alguém, porque hoje o número vem aumentando consideravelmente, né? E como a gente faz para levar informação à população? Como a gente faz para oferecer mais inclusão e mais qualidade de vida para essas pessoas? Levando informação, porque aquilo que é desconhecido nos causa angústia, nos causa medo. E o autismo não é para nos causar medo nem angústia. Por isso, nós que estamos dentro dessa realidade, precisamos levar, sim, informação a todas as pessoas para que o autismo deixe de ser desconhecido. Obrigado, Mariana Santos, psicóloga e há 12 anos psicóloga da PAI aqui de Tupã. Parabéns pelo trabalho e também por ajudar a divulgar essa data importante. Presidente, falar um pouquinho também dessa data, depois nós vamos para o intervalo e na volta vamos receber aqui uma convidada para falar como ela trata do autismo na família e com o filho, né, com o João Miguel, de 7 anos. Acho que a Mariana falou tudo, a gente tem que se conscientizar, lembrar dessa data. Acho que a gente pode ter um autista aqui do ladinho da gente e a gente não sabe. Então a gente tem que estar lembrando essa data é importante. A gente vai estar, como no poder público, a gente vai estar falando da data e sempre valorizando. Obrigado, presidente. Obrigado. Nós vamos para o intervalo e na volta nós continuaremos falando sobre essa data que é tão importante, o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Nesse bloco nós recebemos a Mariana Santos, psicóloga e que há 12 anos trabalha como psicóloga da PAI, trouxe um panorama dessa questão na entidade e também na sociedade. E no segundo bloco, a Heloísa Rapucci, ela que é assistente social e vai contar para a gente um pouco também das suas histórias familiares com o João Miguel, de 7 anos. Já voltamos.